Olá, meu nome é Leia Oliveira, sou estilista, empreendedora criativa e eu venho trazer uma técnica muito legal que vocês podem estar utilizando no dia a dia para customizar, para reaproveitar, para dar uma cara nova nas peças do dia a dia de vocês e eu espero que vocês gostem. E o material que a gente vai utilizar, gente, é um pincel que você também consegue em qualquer papelaria, tinta bem simples, bem baratinha. E lógico que a gente precisa de eu utilizo esse pires porque eu reutilizo ele várias vezes para não descartar nada. E as folhas, eu pego as folhas do meu quintal e todo mundo tem folha em casa, folha de canela, folha do abacateiro. Tudo que a gente tem no quintal a gente pode transformar em arte. E as folhas, elas estão lá o tempo todo, basta você pegar e usar a criatividade. De preferência folha verde, porque ela é bem mais maleável para a gente poder pintar e manusear, dá para fazer várias pinturas, dá para você limpar. E para fazer esse tie-dye, eu diluo a tinta com um pouquinho de água, eu gosto dela bem fluida, na verdade. A gente vai começar umedecendo um pouquinho a nossa bata, para que a gente tenha essa expansão do tie-dye, a gente possa trabalhar de uma forma bem tranquila. E bem fácil também. Onde eu quero que a tinta pegue, eu vou umedecer. Muito importante falar para vocês que eu não uso um spray normal. Eu gosto de usar um borrifador, que ele é muito mais... a tinta ela não fica muito concentrada, então ele espalha melhor a tinta. Essa parte de baixo eu gosto que ela fique bem mais forte, então eu deixo bem suave para cima. Gosto desse efeito respingado, acho que fica bem diferentão, assim, bem autêntico esse trabalho. E único também, né? Depois eu fiz a parte da frente e depois eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Como a gente está fazendo uma demonstração, eu vou deixar essa parte da frente aqui primeiro, e depois eu vou fazer as costas, mas eu vou primeiro aprontar isso aqui para que depois a gente possa ver ela pronta. Eu vou dar uma secadinha agora para acelerar um pouquinho esse processo. E agora a gente vai fazer uma estampa, né, com as folhas, que eu adoro folhas naturais. E além do tie-dye, que eu considero isso aqui maravilhoso, fica bem diferente,
Agora a gente vai fazer as estampas, que vocês podem estar utilizando folhas de vários tamanhos e as folhas que vocês acharem mais bonitas, lógico. A gente vai aplicar aqui agora. É sempre bom colocar por baixo da sua peça um tecido para poder absorver essa tinta e não mancha a parte de trás. Cada peça, cada folha, eu passo a tinta, mas eu espalho bastante para que eu consiga pegar bem as nervurinhas das folhas, que é isso que dá o efeito bem legal. E aí começa a acontecer a mágica. Eu acho fantástico a criatividade lá de cada um, né? Então a gente acho que a arte é livre, né? Brincar com os tamanhos, umas vão ficar mais forte, outras mais suave. Bem interessante. E aí eu vou dando trocando o tamanho das folhas, para que fique, parece uma brincadeira, né, de criança, mas depois de pronto fica lindo. É isso, eu posso estampar mais ainda, posso deixar bem estampado, com mais folhas, mas já dá pra gente ter uma visualização de como vai ficar a peça. E essa parte do tingimento, depois eu vou ter que virar a peça ao contrário e fazer o mesmo processo. Eu acho interessante ficar na frente da camisa as estampas e deixar apenas o tingimento na barra, na manga. É isso. Agora nós vamos utilizar a técnica de aquarela, que você pode estar utilizando numa peça do vestuário que você não está usando mais. E nesse caso aqui, eu vou usar essa saia, que estava um pouquinho já guardado há algum tempo. Esse tecido é um crepe Georgette, e para essa técnica a gente precisa, para montar as flores que eu vou colocar nessa peça, eu utilizei os próprios vidrinhos de tinta que a gente vai utilizar aqui agora, que é a tinta de seda. Vou colocar aqui primeiro. Para que fique de uma forma bem distribuída as flores, eu coloco imaginando como se fosse um zigue-zague, digamos, para que elas fiquem nas posições bem interessantes aqui. A tinta que eu utilizo para fazer esse trabalho, eu gosto de usar a tinta aquarela. No caso, eu estou usando o amarelo cádmio, o cenoura. Criei aqui uma cartela de cores. Esse amarelo ouro também é bem interessante. E a cerâmica. A gente consegue criar aqui uma cor bem legal.
Antes de tudo, a gente precisa molhar bastante a peça para que a tinta possa escorrer no tecido. A tinta de aquarela ela se expande muito, então quanto mais úmido tiver a peça, a gente vai ter efeitos diferentes. Cada relevo desse, eu coloco uma ligazinha de cabelo. Eu quero criar um efeito em cada ponto desse. Uma ligazinha de silicone, lastex também. A gente só precisa criar esse efeito. Ok. Bom, a minha flor, ela tem um miolo. Eu não preciso colocar em outro recipiente essa tinta. Só tenho que ter o cuidado para não respingar, né, em outro local. E antes de utilizar, eu preciso sacudir bem, né, porque ela fica centralizada no fundo. E a gente vai criar agora um miolinho para ela. Vou acelerar só um pouquinho a secagem, principalmente das flores, porque se eu deixar aqui, quanto mais tempo ela ficar, ela vai se expandindo. E quanto mais eu molhar também, ela vai se espalhar. Então eu quero elas bem centralizadas, eu vou acelerar o processo.
Uma técnica é essa aqui, gente. Lógico que a gente pode dar depois uma ênfase mais na barra, para que ela fique bem mais centralizada aqui, ó. Aí fica mais fácil. Eu quero uma mais viva. Quanto mais eu molho, mais ela se expande. A depender do efeito que a gente quer. E a peça, ela fica com esse efeito, né? Lógico que tem que colocar para secar mais tempinho, mais a gente acelerou aqui um pouquinho, né, o processo. Mas é isso aqui. Tá? E agora a gente vai fazer uma técnica que eu gosto muito. É a técnica abstrata. Eu vou utilizar uma peça que eu já tenho ela pronta. Isso aqui é uma peça que eu estampei. Essa estampa que tem aqui é o grafismo maracá, bem regional, e eu vou utilizar essa parte que está sem pintura. Eu vou criar uma pintura inspirada nesse tema, né? O maracá, que é uma tribo, né, do Amapá, e em cima dessa inspiração aqui eu vou pintar esse outro lado da peça que não tem pintura. Eu vou utilizar aqui uma tinta para tecido. Vou utilizar a tinta vermelha e a preta. Tinta bem simples, bem baratinha. Um pratinho para a gente poder colocar a tinta. E eu vou utilizar essa pecinha aqui, que eu gosto muito dessa minha peneira. Eu gosto de criar estampas com ela. Acho que na hora de criar você pode usar a imaginação e dentro do que você se propõe a fazer. Eu vou utilizar essa peneira aqui que eu gosto bastante. Vou colocar aqui a minha tinta. Esse aqui é o vermelho. Escarlate, eu gosto muito dessa cor, ela é bem viva. E a gente vai passar a tinta aqui na nossa peneirazinha, que ela cria uma textura maravilhosa, né? Nós temos as nossas culturas e a peneira, ela é uma coisa bem indígena, na verdade. Gosto de passar bastante tinta, que eu quero um efeito bem vivo aqui nessa peça. Coloquei tinta suficiente para não desperdiçar tinta. Só espalhar bem.
E agora a gente começa a fazer a mágica, né? Aqui eu quero só no cantinho bem aqui. Ok. Quero esse efeito. Agora a gente vai colocar um pouquinho do preto. Deixo bem irregular mesmo. Que eu quero só esse efeito aqui. E eu quero criar um efeitozinho aqui na manga para ficar bem. Gente, é isso. É simples, rápido e ficou um trabalho muito bacana, autêntico, né? Uma simples peneira a gente cria uma textura, dá uma nova cara para uma peça que estava só o branco, né? Eu espero que vocês gostem. Esse aqui, olha, gente, ficou bem interessante a manga. Tava sem nada, sem tinta, sem estampa. Deu uma nova cara para a peça. Esse aqui, ó. Ok. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.
Então é isso, gente. Eu faço parte de um grupo que é o Moda Amazon, aqui do estado do Amapá. O nosso Instagram é o Moda Amazon, né, que é um grupo de estilistas e criadores de moda local. E o meu é Leia Oliveira. Vocês podem acompanhar o nosso trabalho seguindo a gente no Instagram do Moda Amazon e o Leia Oliveira, que também hoje eu estou divulgando a minha marca, que é a Camapu. Vocês podem dar uma olhadinha lá no Instagram da Camapu e olhar o nosso trabalho também, que está bem interessante.